Confessa uma coisa aqui pra mim, vai, cidadão, vai ficar entre nós, pode ter certeza. Tu já teve uma preocupação imensa com os seus níveis de testosterona quando tu foi fazer aquele check-up de exame de sangue, não teve? Afinal de contas, a gente escuta todo santo dia no Instagram, no TikTok, no YouTube, que a testo precisa estar 800, 900, 1000, e se porventura tua testo estiver menor do que isso, o apocalipse estará prestes a acontecer e você vai perder toda a sua massa muscular. Nesse vídeo eu vou te contar o porquê a sua testosterona no exame é irrelevante, salvo raríssimas exceções que eu vou te contar ao longo desse vídeo aqui. Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e, obviamente, se você gostar do conteúdo, espera o finalzinho desse vídeo. Se você curtir, tu deixa o like para mim por lá, fechou? Sem muitas delongas, porque a sua testosterona é irrelevante. Muito comum que a gente faça exames e a gente fica aqui numa média de 500 de testosterona, por exemplo. Em algum momento, por algum motivo, a tua testosterona salta aqui para 800 nanogramas por decilitro. É nessa hora que tu sente o rei da cocada preta, mas a grande verdade é que aumentos como esse não significam absolutamente nada para você. Mas pra gente conversar sobre isso, a gente precisa lembrar que basicamente a nossa vida é buscar otimização o tempo inteiro. Tanto é que a gente argumenta que suplementar creatina é uma das melhores coisas do universo, mesmo que isso represente um aumento percentual de performance de 2 a 5%, e a gente opta por fazer um setup optimal na academia para conseguir 5% a mais talvez de ganhos de hipertrofia. E obviamente nessa busca maluca de um ideal, uma perfeição, se cria uma indústria de suplementos, uma indústria de hacks e obviamente uma indústria de venda de cursos. Começa a sentir um monte de sintoma comum, como indisposição, fadiga e etc, e tu começa a associar isso justamente à testosterona porque tu escuta todo santo dia alguém falando isso no Instagram. E aí se o exame tá em 400, tu quer que ele vá para 600, e a hora que ele chega em 600, tu quer que ele bata 800 e assim sucessivamente. Mas a gente precisa começar a entender que esse tipo de mudança aqui não faz diferença por alguns motivos. É que seu exame de 800 nanogramas por decilitro pode ser completamente irrelevante. Você precisa começar a entender que a testosterona não é uma coisa só. O exame padrão mede sim a testosterona total. Um desenho completamente esdrúxulo, eu vou pedir para você imaginar que isso daqui é uma avenida de carros. Imagina que a testosterona são basicamente todos os carros que estão circulando nessa avenida. Agora, a maior parte desses carros, mais ou menos 60%, 70%, está acorrentada num caminhão super forte, chamado SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais. Os carros que estão presos no SHBG não conseguem ir para lugar nenhum, porque afinal de contas eles estão presos no caminhão. Eles estão fazendo volume na avenida, mas eles não estão para jogo. Outra parte, mais ou menos uns 20%, 30%, está amarrada numa cordinha um pouco mais frouxa, que é a albumina. Esses carros com certo esforço conseguem se soltar e agir. E sobra uma fração bastante pequena, de mais ou menos 2 a 3%. Então aí sim, completamente livres, com o motor ligado, pronto para ação. Essa é a testosterona livre. É essa testosterona livre, junto com aquela que possivelmente soltou da albumina, que formam por fim a testosterona biodisponível. É a testosterona que vai para os tecidos e exerce algum tipo de função, concedendo os efeitos que você está buscando. Aumento de libido, melhora de humor, energia, blá blá blá. Então na prática, você pode até ter uma testosterona de 800, por exemplo, 900. Mas se, por exemplo, o seu SHBG estiver muito elevado, você vai ter pouquíssima testosterona livre e esse número não vai adiantar de absolutamente nada. Em contrapartida, alguém com uma testosterona de, por exemplo, 500, mas com um nível de SHBG menor, pode acabar tendo muito mais dos efeitos da testosterona, como energia, disposição, etc, etc. Mas a coisa não para por aí, cidadão. Mesmo a testosterona livre não vai servir de nada se ela não tiver um lugar para estacionar, vamos dizer. É aqui que entram os receptores androgênicos. Pensa nesses receptores como se fossem as vagas da garagem da sua célula. A testosterona livre é o carro que precisa entrar nessa vaga para você conseguir seus efeitos. Só que se a porta dessa garagem estiver enferrujada ou qualquer coisa parecida, não importa quantos carros você tenha na rua, eles não vão conseguir estacionar. Para uma frase um pouco mais burocrática, a verdadeira ação do teu hormônio não está no seu sangue, mas sim nos tecidos. É a conexão da testosterona livre com os seus receptores. Então a variação, a faixa, que é completamente ampla da testosterona, não é o diferencial, mas sim, por exemplo, o quanto essa testosterona vai ser capaz de se ligar no seu receptor para exercer então aquela ação. E um ponto que talvez seja do seu interesse é que quando a gente observa a literatura científica, existe uma compreensão recente de que o treinamento de força pode fazer com que esse receptor androgênico tenha mais sensibilidade e, por consequência, faz com que você responda melhor aos mesmos níveis de testosterona. Então, se você pega dois indivíduos com 500 de testo, mas um deles treina força e o outro deles não treina,
Um indivíduo que treina força tem um receptor mais capaz de responder a esse hormônio, essencialmente trazendo então bons resultados, por exemplo, em relação à hipertrofia. Você pode estar se perguntando, Elias, mas veja bem, a minha testo, ela era 400, e aí quando eu subi ela para 800, eu melhorei demais, cara, eu fiquei com mais disposição, eu fiquei com mais energia, eu fiquei com mais libido. A resposta é simples, cidadão. O que você fez para aumentar essa testosterona? Eu tenho certeza que 80% do que o charlatão falar para tu fazer em relação ao aumento de testosterona, qualquer programa da Rede Globo às 10 horas da manhã vai falar para tu fazer também. Dormir melhor, diminuir açúcar, reduzir o consumo de ultraprocessados, fazer treinamento de força. E quando tu faz tudo isso daqui, beleza, tu só precisa ter muito cuidado para não começar a fazer mirabolices como aumento de gordura saturada na dieta para aumentar a testosterona. Como a gente comentou, se você hoje tem uma testo de 700 e a gordura saturada joga você para 800, isso não vai fazer a menor diferença. Agora, o fato de você se entupir de gordura saturada, começar a aumentar a sua resistência à insulina, começar a aumentar então o teu percentual de gordura corporal, esse percentual de gordura começar a fazer com que você converta mais testosterona em estrogênio e consequentemente reduzir sua média e longo prazo, definitivamente pode acabar impactando muito mais a sua vida. Então, no final das contas, a busca por esse número elevado é só uma distração praticamente, uma bela simplificação do que é um sistema biológico um tanto quanto complexo. O número do papel da folha não vai definir o quanto de massa muscular você vai ganhar, mas sim os seus hábitos e alguns outros fatores que a gente acabou de comentar nesse vídeo. Então, como sempre, a gente vai finalizar o vídeo da mesma maneira. Básico, cidadão. Durma bem, coma bem, treine bem, e é isso que tu precisa para sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta que eu desmistifique as coisas por aqui, por gentileza, like no vídeo, inscrição no canal e, obviamente, se tu gostou desse conteúdo, deixa o like por aqui também para eu saber e então trazer mais conteúdos como esse por aqui. Tamo junto, até breve e fui!